No princípio, Deus falou e disse, haja luz e houve luz, Gênesis 1:3. A criação inteira surgiu do som de sua palavra, e ainda hoje, mesmo cercados por tecnologia e rotina, nos acostumamos tanto com o mundo que deixamos de nos maravilhar. Pensar em Adão, Eva, Caim, Abel, Noé ou Jafé parece, à primeira vista, quase irrelevante. Mas é justamente nesse aparente perder de tempo que surgem perguntas que desafiam qualquer mente, questões que nos fazem parar, refletir e querer olhar além do que está escrito, além da superfície das páginas sagradas. Pare por um instante e reflita comigo. Quantas raças, quantas etnias existem na sua cidade e no mundo inteiro? Cada rosto que cruzamos, cada cultura que admiramos, tudo isso descende, segundo a Bíblia, do ventre de Eva e do sêmen de Adão. Mas como algo tão vasto e diverso pôde surgir de apenas 2 seres humanos? Foi um milagre direto, uma intervenção divina misteriosa? Ou talvez existam linhas de história que nos foram ocultadas, páginas perdidas ou interpretadas de forma simplificada ao longo dos séculos? Se quisermos buscar respostas, precisamos voltar ao princípio, ao relato mais antigo, e tentar lançar luz sobre essas sombras. Adão e Eva foram expulsos do Éden, e a Bíblia nos apresenta seus 2 primeiros filhos, Caim e Abel. Todos acreditamos conhecer essa história, mas será que realmente conhecemos? Logo após o primeiro assassinato, Deus pune Caim, colocando sobre ele uma marca misteriosa, Gênesis 4:15. Uma marca que até hoje permanece indecifrável. Exilado, Caim vagueia pelo mundo e encontra um povoado. Mas como ele encontrou essas pessoas? Quem eram elas? Já estavam ali antes, descendentes de outros homens e mulheres criados por Deus, ou surgiram de outra forma? É neste ponto exato que a narrativa bíblica nos provoca. Há lacunas, há perguntas que nos fazem reconsiderar o que pensávamos saber sobre os primeiros dias da humanidade. Para tentar trazer lógica a esse mistério, podemos olhar por 2 óticas. A primeira, e se Deus tivesse criado vários Adãos e várias Evas pelo mundo, e o relato que conhecemos fosse apenas o último ou um entre muitos? Nesse caso, Caim, ao explorar a terra, teria se deparado com descendentes de outros pares humanos vindos de diferentes regiões. A segunda ótica é ainda mais intrigante. E se existissem vários deuses comandando a terra, cada um responsável pelo início de uma civilização humana distinta? Como está escrito em Gênesis 1:26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos, no plural. Talvez ele não estivesse sozinho criando. Essa ideia poderia explicar a enorme diversidade de línguas, culturas e religiões que vemos espalhadas pelo planeta. E você, qual hipótese considera mais plausível? O importante é perceber que questionar não diminui a fé. Pelo contrário, desperta a curiosidade e a busca pelo conhecimento que as páginas sagradas escondem entre linhas. Deixando de lado por um instante os múltiplos Adãos e Evas, avancemos algumas páginas da Bíblia até a história de Noé. Todos acreditamos conhecer o essencial. Deus pediu a Noé que construísse uma arca gigantesca para salvar sua família e 2 de cada espécie de animal. Gênesis 6, 19 e 20. A família de Noé incluía ele próprio, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Até aqui, a narrativa parece simples, mas tudo começa a se complicar quando consideramos o dilúvio que cobriu a terra. A Bíblia relata que Deus inundou o planeta, dizimando a humanidade e todos os animais terrestres. Gênesis 7, 21, 22. Esse enigma nos força a olhar mais profundamente para o relato e perceber que o essencial dessa história está além do que parece à primeira vista. Quando as águas finalmente baixaram e os pés da tripulação tocaram o solo firme, Jafé saiu para explorar a vastidão desse mundo supostamente vazio. Supostamente porque a Bíblia logo nos apresenta outro enigma. Ele fundou o povo do Oriente. Está escrito, os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai
Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Destes procederam as ilhas das nações, cada um segundo a sua língua, segundo as suas famílias, nas suas nações. Gênesis 10, 2, 5. Mas quem era Jafé? Ele era asiático, pois essas noções são as que deu origem à Ásia. Então, qual era a raça de Noé e seus descendentes? Mais uma vez, percebemos lacunas no relato. Talvez tenham existido outros Noés ao redor do mundo. Um Noé japonês, um Noé africano, um Noé europeu, cada um cuidando de sua própria civilização. Essa hipótese, por mais fantástica que pareça, nos leva a questionar o que nos foi contado e o que permanece oculto. O importante não é apenas aceitar a história, mas permitir que essas perguntas nos conduzam a uma reflexão mais profunda sobre a lógica e a estratégia divina. Agora, só para aprofundar o enigma do dilúvio, pense comigo. A Bíblia nos fala sobre gigantes antes do dilúvio, como os Néfilim, Gênesis 6:4, e depois do dilúvio, eles ainda aparecem. Mas como é possível? Onde estavam esses gigantes na arca? Estavam escondidos, ou a água milagrosamente só alcançava até seus joelhos? Ou será que existiu um Noé gigante com sua família de gigantes e uma arca ainda maior para acomodá-los? Essas perguntas nos fazem perceber que a narrativa bíblica, por mais detalhada que pareça, guarda lacunas que provocam nossa imaginação e nos convidam a questionar, refletir e tentar preencher os espaços que o texto não revela explicitamente. A Bíblia, gostemos ou não, fala muito sobre linhagem, sobre não misturar povos e até sobre práticas agrícolas, como quando alerta para não se misturar boi com jumento. Não are a terra usando um boi e um jumento sob o mesmo jugo. Deuteronômio 22:10. E também no teu campo não semearás semente de duas espécies. Levítico 19:19. E não plante dois tipos de semente na sua vinha. Deuteronômio 22:9. Esta lei proibia a mistura de animais com forças e comportamentos diferentes no mesmo trabalho e mistura de sementes diferentes no mesmo campo. Princípio de cuidado com a criação e com as diferenças. Diante de tantas perguntas levantadas, começamos a enxergar um padrão. Talvez Deus tivesse uma estratégia clara para cada povo ocupar seu espaço, cada cultura seu território. E antes que alguém pense em racismo, é importante entender: não se trata de cor da pele, mas de uma matemática e uma estratégia divina sobre como a humanidade deveria se organizar, como deveríamos nos expandir ou permanecer em nossos próprios quadrados. O homem explorou, colonizou e conquistou. Mas será que tudo isso foi obra do livre-arbítrio ou parte de um plano maior que ainda não compreendemos totalmente? Isso nos lembra da Torre de Babel, quando a humanidade se uniu, falando uma única língua, com um propósito coletivo e ambicioso, Gênesis 11:1-9. Mas seria isso parte do plano de Deus ou um desafio à sua ordem? O resultado você já conhece. Deus confundiu as línguas e as pessoas se dispersaram, cada uma para o seu quadrado. Esse episódio parece reforçar um padrão que atravessa toda a narrativa bíblica. Há limites para a mistura, para a centralização de poder e para a homogeneidade da humanidade. E mesmo diante dessa dispersão, permanecem perguntas. Por que certos povos ficaram isolados em seus territórios? Qual era a intenção divina ao criar essas fronteiras invisíveis entre nações e culturas? Ao analisarmos tudo isso, percebemos padrões. Certo? Mas ainda assim, algumas peças do quebra-cabeça permanecem faltando. Por que todos deveriam permanecer em seus quadrados? Porque a mistura de povos nem sempre é bem-vinda nas páginas sagradas. Hoje, o mundo celebra a diversidade, mas a Bíblia, em certos trechos, parece sugerir o contrário. Quem era, afinal, a esposa de Caim? Quem formava o povo do Oriente? Como os gigantes sobreviveram ao dilúvio? São questões que desafiam nosso entendimento e que raramente aparecem em sermões ou livros didáticos, deixando um estranho vazio que nos convida a continuar questionando. E é justamente esse silêncio que incomoda.
Não porque a Bíblia esteja errada, mas porque ela parece não estar completa aos nossos olhos modernos. Há momentos em que o texto avança rápido demais, pula etapas, resume acontecimentos que, se ampliados, mudariam completamente nossa compreensão da origem humana. Será que todas as páginas chegaram até nós? Será que certos relatos foram simplificados para facilitar o entendimento? Ou será que algumas verdades foram preservadas apenas para aqueles que ousam ler com atenção, comparar, questionar e conectar os pontos? A sensação é de que estamos diante de um grande livro de códigos, onde nem todas as chaves foram entregues. Talvez o maior choque não esteja no texto antigo, mas em nós mesmos. Vivemos em uma era que valoriza respostas rápidas, verdades curtas e explicações confortáveis, enquanto a Bíblia exige paciência, profundidade e confronto intelectual. Ela não foi escrita para ser lida como um manual simples, mas como um registro espiritual, histórico e simbólico. Quando olhamos para ela com olhos modernos, querendo respostas exatas para tudo, esquecemos que muitas verdades bíblicas são apresentadas em camadas. Algumas estão na superfície, outras exigem escavação. E talvez as perguntas que levantamos hoje não sejam um erro, mas um convite divino para irmos além da leitura automática. Se Deus é soberano e onisciente, então nada foge ao seu controle. Mas se o homem recebeu o livre-arbítrio, até onde nossas escolhas interferem no desenho original da criação? Será que a dispersão dos povos, as misturas culturais, as guerras, as migrações e as grandes civilizações nasceram de um plano divino minucioso ou da força dos braços humanos? Talvez Deus tenha delimitado territórios, tempos e linhagens, enquanto o homem decidiu ultrapassar fronteiras. A Bíblia não responde isso de forma direta, mas deixa pistas suficientes para entendermos que nem tudo o que aconteceu era exatamente o que deveria acontecer. Algumas coisas foram permitidas, não planejadas, e essa diferença muda completamente a forma como enxergamos a história da humanidade. Desde o Éden, o ser humano demonstra um padrão claro: ultrapassar limites. Houve um limite no jardim, e ele foi rompido. Houve um limite após o dilúvio, e novamente o homem avançou. Houve um limite em Babel, quando Deus permitiu que a humanidade crescesse, mas não que se unificasse em soberba absoluta. A torre não era apenas uma construção de tijolos, era um símbolo do desejo humano de tocar o céu sem autorização. E talvez por isso Deus interveio, não por medo da união dos homens, mas porque aquela união não respeitava os limites estabelecidos. A confusão das línguas não foi punição gratuita, mas contenção, uma cerca invisível para impedir que o homem repetisse erros ainda maiores. Quando observamos Éden, o dilúvio e Babel em sequência, percebemos que não são histórias isoladas, mas um mesmo padrão se repetindo. No Éden, o homem perde o lugar por ultrapassar um limite. No dilúvio, a humanidade é reduzida por ter corrompido completamente o caminho. Em Babel, os povos são dispersos para que não se unam em arrogância coletiva. Em todos esses episódios, Deus não destrói por prazer, mas reorganiza a criação. Ele separa para preservar, dispersa para conter, limita para evitar a autodestruição. Talvez a divisão dos povos não tenha sido um castigo, mas um mecanismo de proteção. Uma forma de impedir que a humanidade, ainda imatura, causasse danos irreversíveis a si mesma. Separar não significa desprezar. Na Bíblia, separar quase sempre significa preservar. Deus separa luz das trevas, águas de águas, dia da noite, santo do profano. A separação é um princípio criacional, não um ato de ódio. Quando os povos são separados, quando as línguas são confundidas, quando as linhagens são preservadas, talvez o objetivo não fosse excluir, mas manter identidades, impedir que tudo se tornasse uma massa indistinta e sem propósito. Cada povo com sua história, cada nação com seu tempo, cada cultura com seu papel. A pergunta que fica é: será que o problema está na separação divina
ou na forma como o homem interpreta e distorce essa separação. É justamente aqui que muitos se afastam do debate, confundindo questionamento bíblico com preconceito humano. Mas são coisas diferentes. O texto sagrado não nasce de ideologias modernas, nem responde às agendas do nosso tempo. Ele revela princípios espirituais que atravessam gerações. Ler a Bíblia com honestidade exige coragem para aceitar que nem tudo nela se encaixa perfeitamente nos valores atuais. Isso não significa concordar com abusos cometidos em nome da fé, mas reconhecer que o texto propõe uma ordem, uma lógica e um propósito que antecedem qualquer construção social contemporânea. Ignorar essas tensões não fortalece a fé, apenas a torna superficial. E talvez o ponto central de tudo isso não esteja em Adão, em Noé ou em Babel, mas em nós, em como lemos, ouvimos e aceitamos as histórias que moldaram nossa fé. Quantas vezes repetimos narrativas sem nunca pará-las para pensar? Quantas vezes confundimos fé com silêncio e obediência cega? Questionar não é sinal de rebeldia, mas de envolvimento. Quem ama a verdade não teme as perguntas. Quem busca a Deus de verdade não foge do mistério, pois entende que o mistério não afasta, ele aprofunda. Talvez o erro não esteja em perguntar demais, mas em perguntar de menos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. E antes que qualquer interpretação rasa tente reduzir tudo isso a debates vazios, é preciso deixar algo muito claro. Não é sobre a cor da pele de Eva, nem sobre Noé ter cabelo liso ou cacheado. É sobre saber de onde nós viemos. É sobre compreender nossa origem, nosso propósito e o caminho que nos trouxe até aqui. Este debate não é racial, político ou ideológico, é existencial. É sobre aquilo que talvez não nos foi contado por completo, sobre páginas que podem ter sido resumidas, sobre perguntas que foram silenciadas ao longo do tempo. E este canal existe exatamente para isso. Não apenas para contar histórias bíblicas, mas para estudá-las, questioná-las com respeito e buscar entendimento. Porque a fé que não suporta perguntas não é fé, é medo. E talvez, ao reler essas páginas com atenção, você descubra que os maiores mistérios da Bíblia não estão no que ela diz, mas no que ela nos convida a investigar. E assim, encerramos mais uma jornada pelo mistério e pelo encantamento da Bíblia. Aqui no Virtude em Verso, questionar com sabedoria e explorar cada detalhe é sempre bem-vindo. Queremos saber o que você pensa sobre essas histórias, sobre as perguntas que ainda não têm respostas e sobre os mistérios que desafiam nossa compreensão. Curta este vídeo. Se você se encantou com as reflexões, deixe seu comentário com suas hipóteses e experiências. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo diário cheio de histórias, mistérios e curiosidades bíblicas. Que a luz do conhecimento e da sabedoria continue iluminando seu caminho. Que haja luz